E a desculpa não é a pandemia, porque já estava atrasado antes da pandemia, mas mais do que estar atrasado tem que ver com um regulador que não fala com as entidades que regula, um regulador que se recusa ao diálogo e depois um regulador que engana os portugueses. E é importante dizermos isto. As operadoras de telecomunicações em Portugal estão em guerra aberta com o regulador, a Anacom. A divulgação do regulamento do leilão do 5G pela Anacom foi acompanhada de fortes críticas e do aumento da litigância por parte das operadoras de telecomunicações do país, pondo em causa os investimentos nesta área. Ontem, a Altice anunciou o corte de relações com a Anacom devido a mais um episódio desta guerra que põe em causa o setor. A VMTV ouviu em exclusivo Alexandre Fonseca, CEO da Altice, sobre este assunto. Bem, antes de mais, as críticas que têm sido dirigidas à Anacom, ao nosso regulador das telecomunicações, não são só dos operadores. Os 3 operadores fizeram essas críticas, mas é importante dizer a todos que, além dos operadores, que podem parecer parte interessada nesta discussão, é importante referir que a Comissão Europeia já veio criticar o nosso regulador, que bancos de investimento internacionais já vieram criticar o nosso regulador, que grandes consultoras de gestão internacionais já criticaram o processo do 5G em Portugal deste regulador e um conjunto de associações, desde a Associação Portuguesa para o Desenvolvimento das Comunicações ou a Apritel, até a própria Cotec, um conjunto de associações e de entidades que têm vindo a público criticar esta postura da Anacom. Esta postura que nós criticamos, que nós temos vindo a comentar e a dar a nossa oposição, tem que ver essencialmente com o processo do 5G. O leilão do 5G está atrasado, antes de mais, e a desculpa não é a pandemia, porque já estava atrasado antes da pandemia, mas mais do que estar atrasado tem que ver com um regulador que não fala com as entidades que regula, um regulador que se recusa ao diálogo e depois um regulador que engana os portugueses. E é importante dizermos isto, um regulador que tem vindo a ter uma postura e um discurso que parece simpática à primeira vista para os consumidores das telecomunicações, falando em preços altos e em mau serviço. E eu ainda hoje, esta tarde, estive presente como convidado num congresso internacional sobre fibra óptica em que Portugal foi elogiado como sendo o país da Europa com maior taxa de penetração de fibra óptica, onde temos dos melhores serviços de telecomunicações a nível europeu. E o nosso regulador insiste em denegrir o nosso setor. Isto não é possível, isto não faz sentido. Este discurso demagógico de destruição de valor, no fim do dia vai prejudicar os clientes das telecomunicações. Porque se estes operadores estiverem descapitalizados, os clientes finais vão ficar sem serviços de qualidade ou vão ter que ver aumentados os seus preços para terem acesso a esses serviços. E, portanto, eu penso que esta postura é uma postura muito perigosa para o país e para a economia. A segunda questão que nós temos criticado tem que ver com o facto de, neste leilão do espectro do 5G, o leilão que vai permitir operar também no 5G e darmos serviços 5G aos nossos clientes, este regulador pura e simplesmente decidiu que tinham que existir novos operadores a entrar em Portugal. E como é que esses operadores vão entrar em Portugal? Vão usar sem pagar as redes de telecomunicações dos 3 operadores existentes, da Altice, mas também dos nossos 2 concorrentes, e vão usar essas redes sem qualquer custo. Redes que foram construídas ao longo dos últimos 30 anos, que custaram algumas centenas de milhões de euros ao país e, neste caso, às nossas instituições, aos operadores que construíram essas redes e que, obviamente, construíram essas redes para dar serviço aos seus clientes e agora, de um momento para o outro, o nosso regulador diz não. Essas redes agora vão ser utilizadas por um novo operador que vai chegar a Portugal, não se sabe vindo de onde nem quanto tempo cá vai estar, um operador que sem qualquer custo vai utilizar as nossas redes e vai utilizar as nossas redes sem fazer investimentos, sem criar emprego, sem criar valor. E provavelmente, como nós sabemos por experiência, quando alguém chega a um país, usa estas infraestruturas, não cria emprego, não cria valor, provavelmente ao fim de 2, 3 anos desaparece outra vez, porque já levou o que tinha a levar da nossa economia. É isto que nós temos que ter atenção e, de facto, Portugal é importante que se diga, e não sou eu que o digo, se olharmos para estudos oficiais, que a Anacom nunca publicou um único estudo, é importante dizer, os estudos que existem oficiais da Comissão Europeia dizem que Portugal não tem os preços mais altos, nem de perto nem de longe da União Europeia, antes pelo contrário, estamos muito abaixo da média europeia nos preços, temos serviços muito melhores do que a média dos países europeus e que existe uma concorrência sã. Aliás, melhor exemplo de concorrência não há. O Mel, que nasceu há 11 anos atrás, em 11 anos passou de 0 clientes à liderança da televisão onde estamos hoje. Isto é um exemplo da concorrência que existe no nosso país. E, portanto, toda esta animosidade com a Anacom tem que ver, efetivamente, com o facto de nós termos hoje um regulador que é mau para o país, que é mau para a economia, que é mau para a nossa sociedade e que está a arrastar Portugal para o fundo, para a cauda da Europa no que toca às telecomunicações. Nós há 3 anos anunciávamos o início do 5G em Portugal, também numa entrevista com Alexandre Fonseca,
e estávamos na crista da onda. Hoje estamos a afogar. Como é que se pode explicar aos portugueses e ao país como uma empresa tecnológica que evoluiu, que era pioneira no setor do 5G, hoje está presa, amordaçada e não pode dar 5G ao país? Não, de facto, hoje na Europa existem já 17 países europeus que têm serviços de 5G ativos, comerciais, com clientes. Portugal não é um deles. Portugal, de facto, está na cauda da Europa. Isso deve-se a esta postura deste regulador, com atrasos sucessivos, com um desconhecimento profundo do setor, que levou efetivamente a esta situação que temos. É algo que é preocupante. Eu não diria que é preocupante no imediato, mas é preocupante naquilo que é o médio e longo prazo da nossa economia. É preocupante, acima de tudo, porque aquilo que nós vemos é, de facto, um enorme vazio de ideias sobre aquilo que se quer fazer no que toca ao 5G. Este regulador diz que as primeiras zonas do país que têm que ter 5G são as zonas rurais, as zonas do interior do país. Ora, nós sabemos que hoje um telemóvel 5G vai custar 1.500 euros. Nessas regiões menos densidade populacional é exatamente onde as pessoas terão hoje mais dificuldade em provavelmente aderir a um serviço desses, que será mais caro, e a um serviço que ainda tem um telemóvel que custa um valor desta natureza. Este é o exemplo daquilo que não se deve fazer. O exemplo que nós temos estado a tentar mostrar às pessoas é que, de facto, esta postura do regulador não é verdadeira. O regulador fala de uma coisa que é o roaming nacional, que é o facto de qualquer cliente pode usar uma antena de qualquer um dos operadores. Se é cliente Altice, do Mel, pode usar uma antena da Vodafone ou da NOS para fazer as suas comunicações. Isto é aquilo que o regulador tem dito que vai resolver os problemas de cobertura no país. Ora, isto é falso, porque quando não houver rede nenhuma, não vai haver rede na mesma. Porque se não há rede de nenhum operador, vai continuar a não existir rede. Isto é enganar os portugueses. E é isso que nós temos tentado combater. Nós acreditamos que quem de direito e quem tem responsabilidades neste país, com certeza irá atuar, irá com certeza tomar medidas para garantir que rapidamente conseguimos melhorar esta situação em Portugal. Como apoiante da VMTV, ao pagares uma pequena subscrição mensal, recebes todas as vantagens abaixo, tais como o seu nome no fim dos nossos vídeos como forma de agradecimento e vídeos exclusivos. O nosso objetivo é sermos uma comunidade unida e por isso valorizamos os nossos apoiantes. Por isso, caso queira fazer parte deste canal, clique no botão aderir e faça parte desta grande comunidade. Esperamos por si. Obrigado!